Dando continuidade ao módulo 3, eu quero refletir com você agora sobre fechamento de balanço, né? Nós vamos ter um módulo específico para falar disso, tá? Nós vamos trabalhar a sequência das contas e dos grupos de contas, por isso essa parte técnica eu não vou tratar aqui. Eu vou falar um pouco mais de questão conceitual ainda nesse início de treinamento, tá? Eu sei que é um pouco chato essa parte de a gente ficar falando, mas tudo tem a teoria e a prática. Já já nós vamos chegar no conteúdo interessante, né? É importante agora, nós temos uma responsabilidade normativa com relação ao fechamento de balanço em se tratando das IFRS. Ou seja, nós temos vigente no Brasil hoje um arcabouço de normas desde 2008, uma normativa totalmente nova, que a princípio houve um impacto só societário, mas agora a gente tem o impacto fiscal com a Lei 12.973 e com a Instrução Normativa 1515, certo? Eu quero tratar disso aqui de uma forma um pouco mais acentuada, né? Vou utilizar aqui a parte do nosso treinamento de ECF, que nós ministramos em 2015, e nesse vídeo especificamente a gente vai falar das alterações, das principais alterações que vieram em termos de escrituração digital, em termos de fechamento de balanço para 2015, que também vai ser em 2016 e certamente ainda vai ter algumas mudanças que nós vamos atualizar até o final do ano, ok? Então, tu minimizei lá a minha carinha lá em cima, né, porque não é mais importante agora. E antes de dar continuidade, só quero falar sobre esse projeto BMI Conte, que é o nosso projeto de contabilidade digital que nós estamos lançando. Em breve vocês vão ver, não vou perder tempo com isso agora, mas só para deixar uma dica aí. Depois, se alguém tiver interesse em conhecer mais, vocês vão estar em contato conosco aí depois de inscritos no curso, tá bom? Legal, vamos lá para o nosso conteúdo. Nós temos como vigência as nossas novas normas. Então, no balanço de 2016, o que está vigente em termos de obrigatoriedade, né? A aplicação das novas normas. E qual empresa está obrigado a aplicar? As SAs, as limitadas, médio e pequeno porte. Ou seja, nós temos legislação e normativa internacional para todas elas, tá certo? Então, aí nós temos a primeira questão a ser discutida, evitar não conformidades. Então, quando a gente fechar o balanço, o que é não conformidade? No conjunto das demonstrações contábeis, nós temos que fazer uma declaração que as nossas demonstrações contábeis estão de acordo com os CPCs e com as novas normas. Se não tiver, nós estamos falando uma mentira, né? E também ferindo uma normativa. Isso é evitar a não conformidade. Essa nova contabilidade, ela tem toda uma roupagem, né, de transparência, de tudo aquilo que a gente tem anseio para que aconteça no nosso país, né? Gera credibilidade para a empresa, barateia o dinheiro no banco, porque a empresa apresenta realmente a situação patrimonial dela, enfim. Nós vamos ter cada vez mais crítica na qualidade das informações dos usuários e etc, né? Enfim, essa contabilidade ela vem para atender um padrão muito mais elevado do que a gente está acostumado, certo? Uma outra coisa importante que nós temos que levar em consideração, que tanto no SPED quanto no IFRS, nas novas normas, nós temos aplicado o tal do compliance, né? O que é o compliance? É um conjunto de normas legais, né, que organizam o processo interno da empresa, ou seja, aquelas empresas departamentalizadas, isso estava muito preso às grandes empresas, mas hoje nós temos isso num cenário um pouco mais apurado para pequena e média também. Como na pequena e média nós temos muitas vezes
o dono da empresa que faz tudo, né? Esse é um problema. É uma nova cultura, um novo paradigma que precisa ser tratado. Então nós precisamos trabalhar com as regras de compliance, ou seja, é um manual de conduta, da empresa estabelecido para todo mundo obedecer, para que as informações fluam, tá? Esse é um assunto que os contadores agora precisam se aprofundar um pouquinho mais neles, certo? Algumas alterações que a gente vai discutir agora em termos de fechamento de balanço, né? Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é esse ato declaratório COFINS 83 de 2015. Ele orienta sobre o manual e orientação do layout da ICF. Pessoal, é o seguinte, um layout, né? um manual de arquivo digital, ele vem respaldado por uma norma, né? Então o seu conteúdo é objeto de norma, de obrigatoriedade. Então é preciso observar isso, né? Tá? É preciso observar isso, que uma vez não cumprida, havendo a informação e ela não prestada, nós podemos incorrer numa fraude. Então essa é uma cultura nova dessa era digital da contabilidade. E aí uma informação só, que as imunes isentas a partir de 2015, todas as imunes isentas, o que não ocorreu em 2014, devem entregar a ECF, tá? Nós temos aqui uma situação que não estava prevista nos arquivos digitais, que é a mudança de contador, né, de um ano para outro, ou mudança de plano de contas. Então não é possível eu transmitir 2 arquivos de ECF, mas é possível eu transmitir até 12 arquivos de ECD. Então eu tenho que ter todo um tratamento disso em termos de preparação antecipada da minha contabilidade para que a ECF seja única, né? Seja única. Lá no aplicativo da ECF nós tratamos disso. Então eu posso recuperar mês a mês, posso recuperar os dados da ECD trimestral, mensal, enfim. Hoje isso está liberado. Agora, quando trocava de contador ou de plano de contas, a gente tinha um problema, porque se os saldos finais e as contas, se o saldo final de uma conta e o saldo inicial da outra não fosse igual, a gente não conseguiria fazer isso, né? Então, agora nós temos que gerar um outro registro, que é o registro I-157 na ECD, para poder facilitar esse processo aí. Como o nosso objeto de estudo aqui não é esse, eu não vou aprofundar nisso, tá, gente? Aí está na apostila, depois você pesquisa mais isso ou entra em contato comigo, que a gente esmiuça isso. Nosso objetivo é falar sobre as principais alterações só. Se você teve um caso desse de mudança aí, pode entrar em contato comigo que eu te detalho melhor, né? Aí eu tenho um roteirinho para retificação do arquivo da ICF, né? Que vai ser a nossa apuração de lucro real eletrônica, tá? O roteirinho tá bem simplesinho, isso é uma coisa já de domínio de todo mundo. Eu também não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá certo? No caso de transformação de um objeto tributário para outro, não sendo presumido para real ou simples para presumido, essas coisas, no nosso caso do lucro real, se uma empresa limitada mudar para SA e ela for lucro real, o processo de apuração continua o mesmo. Não há por que eu me preocupar com isso, tá certo? Essa parte aqui de escrituração do prejuízo fiscal lá no LALUR, no registro M010 e M410, nós vamos fazer isso aqui na prática, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, que a gente vai treinar isso lá quando a gente estiver fazendo a apuração do lucro real. E eu também já fiz isso aqui, que é a identificação das contas na parte B do LALUR, lá no cursinho da ECF, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa, um é do LALUR e o outro é do LACS, tá bom? O que eu quero aqui é falar de algumas situações importantes. Essa aqui, por exemplo, é uma mudança importante.
Se a empresa pela qual você trabalha na contabilidade, ela trabalha com SCP, isso é mais para a área imobiliária, mas pode acontecer com uma empresa normal também, dela ter uma SCP, Sociedade em Quota de Participação. Até 2014, nós trabalhávamos essa SCP dentro do balanço da sócia ostensiva, né? Ou seja, nós abríamos as contas da SCP dentro do balanço da sócia ostensiva e lá nós cuidávamos dos lançamentos e das apurações de resultado. Agora não, devido a o que a gente chama de planejamento tributário abusivo, que a Receita detectou, que as empresas, elas abrem a SCP no lucro presumido, o sócio ostensivo está no lucro real e ela emite as notas no nome do lucro real para pagar menos impostos, né? Existe uma jogada aí, a Receita Federal já detectou isso em 2014, então ela separou os arquivos, ou seja, tanto a ECD, ECF, FD Contribuições, qualquer arquivo digital, a SCP é uma contabilidade separada, tá? Eu não posso misturar ela com o balanço do sócio ostensivo, certo? Que é um outro caso também do plano de contas referencial, lá na ECD, se você tiver um valor que você tiver que referenciar para mais de uma conta referencial o mesmo saldo da conta, você tem que fazer isso manualmente, porque isso não é possível fazer via sistema. Aí está o exemplozinho aí, ok? Ou seja, você tem uma conta com 100 mil de saldo e aí você tem essa conta de 100 mil é a conta CC1, né? 100 mil. E a conta referencial CR1 recebe 40 mil e a conta referencial CR2 recebe 60 mil. Mas isso tem que ser feito manualmente na ECF. Tá legal? Arquivos extraviados, aqui também tem todo o roteirinho para você fazer o processo caso você precise, lá na ICD e da ECF, tá? Tem todo o roteiro aí, também tem o link da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, ok? Eu não vou dar muita ênfase nisso porque não é objeto do nosso curso, é só mais para ajudar vocês aí nas principais alterações. Uma das grandes alterações que teve na ECF de 2015 para 2016 é o registro X e os registros Y, né? Esses dois grupos de registros que você vê aqui, tá vendo aí na tela que eu estou mudando os slides, que são as informações econômicas, ou seja, todos os detalhamentos que nós fizemos de ajuste contábil, das novas normas, inclusive área de importação, exportação, Lei 11.196, ou seja, são informações econômicas, elas têm um cunho mais estatístico do que tributário, mas devem também receber toda a importância que merecem, tá certo? Eu vou retornar daqui a pouquinho, no próximo vídeo aula, falando das multas por não entrega ou entrega em atraso da ECD e da ECF, mais da ECF, né, que é o objeto do nosso estudo aqui da apuração do lucro real, tá certo? Já já a gente volta falando desse tema, tá bom? Até já.